Olá pessoal, estamos chegando para mais uma live conforme eu havia combinado com vocês. Bem-vindos, bem-vindos. Agora é toda quarta às 8 da noite. Dani querida, Márcio, bem-vindo pessoal, bem-vindos. Malu, bem-vindos, bem-vindos. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante e que tem muita gente que está passando por isso, tem muita gente que tem dúvidas sobre: será que eu sou bom o suficiente? Será que o que eu faço, eu sou bom? Será que estou sendo falso naquilo que eu estou oferecendo aos outros? Ou eu me sinto lá dentro de mim, que eu não sou tão bom e eu fico inseguro o tempo todo eu estou inseguro. Só que eu acho que ninguém percebe, mas existe uma tensão enorme dentro de mim, que eu fico tenso o tempo todo e eu fico meio que pisando em ovos para acertar. E mesmo que eu faça muitas coisas assim, boas, saudáveis, e que as pessoas me elogiem, muitas vezes eu nem entendo que tipo de elogio é esse, porque na verdade eu não me sinto suficientemente bom. Então aqui a gente vai ver dois caminhos que levam as pessoas a não se sentirem suficientemente boas, e também nós vamos ver como se sentir suficientemente bom, como que estar em paz consigo próprio, como você pode ficar bem do jeito que você é, e que nada pode te abalar na maneira que você funciona. A gente sabe que cada um tem um jeito de funcionar, e a gente sabe que agora, nós no século XXI, existe muita exigência para esse tipo de perfeição narcísica mesmo. Então você tem que ser melhor em tudo, ter alta performance para ser minimamente aceito. Então, o que é essa alta performance? Vale a pena? Quem está te vendo, quem está vendo você expor? Eu nem estou falando aqui das mídias sociais, eu estou falando se expor na vida. O que faz da pessoa ficar tão insegura? Então, eu tenho vários pacientes que me falam assim: puxa, eu fico tentando agradar o tempo todo as pessoas, tentando agradar, e nunca estou me sentindo que eu estou satisfazendo totalmente as pessoas. É como se eu estivesse pisando em ovos, e a gente sabe que esse é um tipo de característica muito forte, que tem um termo em inglês que são os people pleasers, né? Que são aqueles doadores, extremamente doadores, e que não sabem colocar limites, e tem um pano de fundo de uma má percepção sobre si próprio, uma crença negativa que a pessoa não é tão boa, ou que é muito falha. E de onde será que vem essas crenças? E aqui a gente sabe que é um canal que nós falamos muito sobre abuso, sobre autoabuso, e que isso pode ser visto em amplo espectro. A gente fala de narcisismo perverso, mas a gente fala também sobre o abuso que nós mesmos fazemos em nós, que a sociedade nos incita a funcionarmos de determinada maneira, que é um tipo de abuso que retira toda a nossa capacidade da gente ser quem a gente é. Então a gente sabe que existe um meio social amplo que divulga muitas situações, e eu não estou falando de contexto político, estou falando de contexto mundial do que está acontecendo, que pode até ter eco em questões políticas, mas não é esse o foco. O foco aqui é como que nós vamos nos aprisionando para sermos aceitos nas sociedades, nas famílias, e primeiramente com nossos pais e nossas mães, que são o pequeno mundo de um grande mundo. É a reverberação do que acontece ao redor do mundo na nossa atualidade. E a gente sabe que nos dias de hoje existe muitos pais que são denominados de narcisistas perversos, e muitos que nem são, mas que acabam exigindo dos filhos uma performance absoluta por conta dessa sociedade narcísica, por conta dessa sociedade competitiva. Então, mesmo os que são adoecidos e que ficam exigindo dos filhos essa performance, ou que nunca está bom o suficiente, e aqui eu não vou entrar em detalhes sobre se existe uma projeção dos pais, que os filhos têm que ser melhores, ou que os filhos nunca são
bons o suficientes, ou uma visão que os pais têm que os filhos são ótimos. Porque a gente fala assim desses pais que ficam exigindo que os filhos sejam muito bons, mas tem pais que nem enxergam os próprios filhos também por uma outra via e acham que os filhos são ótimos e passam para os filhos essa excelência de ver que os filhos são ótimos, e os filhos acabam sendo criados em ambas as histórias com bastante insegurança, onde eles não podem passar por frustrações. No caso de famílias que têm muita demanda e que falam para esses filhos, não, nunca tá bom, 9 não tá bom, tem que ser 10, ou tá bom, mas que existe uma crítica muito forte ao desempenho desses filhos. Então, e não só isso, mas na família de pais que são narcisistas, onde os filhos são fadados a agradar esses pais, onde se inverte a visão de que os pais precisam criar os filhos. Na verdade, os filhos eles são criados para não ler os próprios sentimentos e para ler super empaticamente os sentimentos e as dificuldades desses pais. Eles se tornam pais dos próprios pais quando eles próprios deveriam ser cuidados. De todo jeito, recebem críticas muito fortes, desqualificações, e esses filhos aprendem a vida toda, são ensinados, adestrados a pisar em ovos para amenizar esses pais. Então, eu vou falar de algumas variáveis aqui. Esses filhos que são de pais, em primeiro lugar, que projetam uma magnanimidade neles, eles muitas vezes eles não se constroem com as frustrações. E quando eles vão para o mundo, eles podem sofrer muitas inseguranças e não se sentirem bons o suficiente em diversos lugares onde eles precisariam passar por um caminho de frustração, de dificuldades no estudo ou de acertos no estudo, por exemplo, ou em outras performances da vida, para que eles pudessem ter a sensação do que eles são, da estrutura que tem aqui dentro. Então, o que acontece? A maioria patina na estrutura, não faz a leitura do próprio self, do eu interior, e fica muito instável na hora de ir para o mundo. Outra situação que ocorre são das pessoas que ficam... pessoal, se vocês tiverem perguntas para fazer, pode colocar, que eu vou depois ler todas as questões e a gente retoma a seguir. Os filhos de pais de narcisistas perversos, por exemplo, que aqui é um tema muito forte na questão da performance, é muito complicado quando esses filhos estão a serviço desses pais o tempo todo querendo agradar, e depois eles vão para o mundo e eles vão com a sensação de que eles não são suficientemente bons e que o mundo é suficientemente bom, muito mais do que eles. Então eles vão crescer num meio de uma insegurança muito grande dentro do seio familiar e eles vão para o mundo com esse mesmo tipo de insegurança. E é muito forte isso daí porque eles, na maioria das vezes, eles não se sentem suficientes para ninguém. Então eles são as pessoas que agradam, são as pessoas que estão o tempo todo querendo justificar as falhas dos outros. E por que isso é tão difícil desses filhos, desses jovens adultos, tomarem posse do próprio conhecimento, mesmo quando eles já têm conhecimentos? Aqui a gente não está falando de pessoas que nunca se frustraram, de que nunca construíram um self. A gente está falando de pessoas que são construídas a partir de uma devoção aos pais, e se eles têm devoção aos pais porque precisam desse olhar afetivo desses pais, então a gente vai entender que se eles precisam desse olhar e os pais sempre os criticam e eles precisam de um olhar afetivo, então eles vão fazer de tudo para agradar esses pais para poderem sobreviver. Então aqui existe uma divisão entre o bem e o mal. E o mal fica normalmente nesses filhos, por menos que eles entendam isso, para ter uma aliança com esses pais, para uma sobrevivência saudável, eles vão colocar que esses pais são bons, até porque os pais
arquetipicamente, eles têm que cuidar desses filhos, eles têm que ser bons com esses filhos, dar o leite bom para que esses filhos cresçam. Então, a crença e a necessidade da criança desde cedo é colocar os pais no lugar do suposto saber. Eles sabem, eles ensinam, eles instruem como que é a vida, como que deve ser. Então, se esses pais não instruem devidamente, colocam esses filhos sempre de modo desqualificado, de modo que eles perturbam, que eles fazem barulho, ou que eles têm que agradar, ouvir esses pais o tempo todo, então pode acontecer de que esses filhos sintam-se os culpados, as pessoas más, e que eles nunca possam se diferenciar desses pais e nunca tenham a oportunidade de perceber, nunca entre aspas, né? De perceber quem eles são e quem os pais são. E poderem ver até um ponto de que esses pais podem ser mais adoecidos e que eles são pessoas boas, mas a aliança entre os pais e os filhos fica nesse tipo de desvalor dos filhos e valoração desses pais, mesmo quando esses filhos sofrem muito. E na reverberação disso, o que pode acontecer quando esses filhos vão para o mundo? Eles ficam pleasers, que é como eu falei logo de início. Eles vão o tempo todo querer agradar as pessoas, porque tem um sentimento de menos-valia, de não serem bons o suficientes. Mas não para por aí, pessoal. Isso daí continua muito depois que você vai para a vida profissional, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui que é bem interessante. Tive um paciente que ele estava fazendo um pós-doutorado, e quem faz um pós-doutorado e ainda num país estrangeiro, com uma língua estrangeira, falando correntemente por mérito próprio, porque aprendeu a falar essa língua estrangeira, a gente imagina que sabe não pouco, sabe bastante, porque é um pós-doutorado. Então, o que aconteceu? No momento onde ele foi defender a tese dele do pós-doc, ele teve uma crise de síndrome do impostor. Olha que interessante. Isso é uma coisa que acontece muito. As pessoas nem têm noção que tem essa síndrome do impostor porque não se sentem bons o suficiente, porque nunca foram bons o suficiente para quem? Para os pais. E se não despertam em relação a isso, vão carregando esse fardo para todas as áreas da vida. E as pessoas são elogiadas e elas não conseguem se autovalidarem. Putz, eu sou elogiada porque eu sou essa pessoa mesmo. Ou se eu errei, ok, não tem problema nenhum, porque aqui dentro tem uma consistência, uma coisa boa, e eu posso me autossuperar em várias áreas da vida com tranquilidade. Nada que me desestruture do tamanho que esses pais faziam ou fazem com esses filhos. Voltando para o caso deste paciente que foi fazer o pós-doc, ele começou a ter um acesso assim, bastante importante de ansiedade e achando que ele não sabia nada e que ele estava lá, que era tudo fake, que ele não era bom o suficiente, que nada do que ele fez teve valor porque ele não aprendeu nada, ele só decorou e não sabia de nada e por aí foi. Então, como recurso, o que ele fez? Para ele ficar estável na hora de defender o pós-doc dele. Ele anotou todos os atributos dele, ele conseguiu lembrar de todos os atributos e ele se resgatou na essência dele, no que de fato ele sempre foi, que é uma pessoa dedicada ao estudo, que foi convidado para trabalhar em algumas universidades, se fez de uma maneira fantástica e a sombra que assombrava ele, que estava nesse lugar onde ele era possuído por esse sentimento de menos-valia, de medo do olhar dos pais, agora transferido para o mundo, teve uma recuperação do lado adulto dele. Ele conseguiu sair dessa bolha de possessão de mal-estar, que é um circuito neurológico viciado nesses gatilhos. Na hora que eu vou ser visto, eu vou ser mal visto. Ou eu vou estar devendo alguma coisa para as pessoas. Então, como ele conseguiu sair dessa bolha, ele conseguiu entrar de novo em contato com todos os recursos que ele angariou ao longo da vida e que fez ele chegar no lugar aonde ele chegou. Então, para vocês saberem que muitas vezes o não ser bom o suficiente, ele é muito mais fictício
do que a realidade objetiva. Então é bom para as pessoas prestarem muita atenção se na hora que se sente não bom o suficiente e de que pode ser falível de errar e dar uma perturbação muito grande, lembrar das áreas saudáveis, positivas e já construídas, e mais do que lembrar, que é muito importante, além de lembrar, trazer a sensação de tudo de bom e de saudável e de suficiente que você já fez e tem na sua vida. Trazer todas as suas memórias de conquistas e de lugares onde você se conquistou e teve o caminho da sua vida. Quando você percebe que você não está sendo bom o suficiente, quando você tem essa consciência, algum lugar de você tem a percepção de um outro lugar seu que não está se sentindo bem o suficiente. Olha que isso daqui é muito interessante. A gente tem um eu que percebe, que é o percebedor, e que percebe esta área que não está boa o suficiente na emoção. Então presta muito atenção que essa área percebida é a área que está adoecida. Porque o fato de você não se sentir bom o suficiente e for objetivo e numa determinada matéria da vida você não está bom do modo como você poderia ser, isso daí requer empenho e objetividade e você pode fazer todo o teu esforço para você se construir naquilo que objetivamente falta na sua vida. Mas isso não precisa destruir a sua autonomia de ser, o teu self, a sensação de ser uma pessoa boa. Aquele que se sente não suficientemente bom, ele não entra em contato com o que é suficientemente bom dele e que não é pouco. Então, o que é, de acordo com o tema da live de hoje, ser suficientemente bom? É saber que isto é uma perfeição, que não existe um ideal e porque de ser bom, porque ideal nunca é alcançável, sempre você vai estar se devendo com mal-estar, que o ideal é quando você está no seu agora se sentindo bem, mesmo que você queira conquistar situações que você não conquistou ainda, mesmo que você tenha objetivos, ambições na tua vida, isso não te faz isso não deixa você não ser bom o suficiente. Ser bom o suficiente é saber que o seu agora está dentro de uma perfeição daquilo que você é, da tua qualidade de presença e da sua sensação de estar bem no seu agora. Eu estou olhando aqui, a Marta pediu uma solicitação para entrar nessa live, é isso, Marta? Estou vendo, se vocês tiverem alguma questão para colocar, vocês podem colocar, tá? E reiterando, então, a sensação de você estar vivendo no seu agora, de você estar tranquilo, agindo de acordo com o que você sente, tá, Marta? Porque senão eu ia te colocar aqui, achei que você tinha alguma questão para colocar, tá? Que a Marta é uma psicóloga excelente que a gente tem aqui do MDR também. Então, essa é uma questão muito importante que vale uma reflexão para vocês e que fala sobre a inteireza que nós todos temos dentro da gente e quais são os gatilhos que nos levam a, muitas vezes, a não nos sentirmos bons o suficientes. Então, são crenças negativas que são projetadas e que as pessoas engolem essas crenças porque foram criadas através disso e mesmo são crenças criadas de modo negativo, autorreferente, por conta de situações vividas. Se minha mãe, por exemplo, ela tem uma atitude
que não é boa para mim, eu não vou achar que minha mãe não é boa. Quem não é bom sou eu, porque eu não satisfaço, eu não sou bom o suficiente para satisfazer a minha mãe. Num caso, não desperto de uma relação com um narcisista, por exemplo. Então, as crenças infundadas de menos-valia e de não ser bom o suficiente, elas precisam sim ser revisitadas e saber que uma coisa é você estar na construção da sua vida, estar no seu agora, fazendo o que te dá prazer, fazendo o que é saudável para você, construindo a sua história, criando situações que te deem maestria de ser quem você é. E esses pontos fazem você ser bom o suficiente. Vamos dar exemplo de uma mãe que teve um neném e que trabalha. Então é uma mãe que quer dar toda atenção para o seu filho. E ela precisa trabalhar simultaneamente. Como que ela vai ser boa suficientemente para essa criança que é recém-nascida, no aspecto mais saudável que a gente pode imaginar? Ela vai estar do lado dessa criança, ela vai estar ativada com aquilo que a criança precisa. Ela vai fazer o que ela pode. Se ela tiver que trabalhar, ela vai estar trazendo e criando uma situação que é o melhor que ela pode dar. Isso não quer dizer que ela não é boa o suficiente, quer dizer que as condições da vida fazem dela criar alternativas para que ela seja o suficiente boa o quanto ela dá conta. E que não por isso ela vai ser menos legal para o seu filho ou mais legal. Uma mãe que não é legal é uma mãe que é totalmente negligente, uma mãe que é abusiva, uma mãe que desfavorece uma construção saudável do seu filho. Uma mãe que precisa trabalhar, uma mãe que pode trabalhar em casa ou que não pode trabalhar em casa e que tem uma dinâmica bastante estressante, ela vai fazer o que ela pode. E essa criança vai crescer no melhor modo possível dentro daquele ambiente. Porque ela está sendo vista por essa mãe, que é o que mais importa. A mãe vê essa criança e a mãe sabe que ela é uma boa mãe e que ela pode dar este suficiente para essa criança. Então, esta mensagem que eu quero deixar para vocês, eu acho que a gente tem muito para desenvolver. Relacionamentos abusivos, eles trazem muitas questões da pessoa não ser suficientemente boa. E se a pessoa cai nessa roubada, ela está caindo no gaslighting, ela está caindo na questão da menos-valia, ela está caindo num conto muito, muito perverso. Então, eu desejo aqui que vocês despertem para entenderem e, principalmente, fundamentalmente, sentirem que todos nós somos o suficientemente bom naquilo que podemos. E que isso daí não é ser uma pessoa ruim, isso daí é ser uma pessoa boa, uma pessoa que tem uma construção interna, que tem um eu interno e que está fazendo o melhor que pode. E nesses termos, o olhar do outro de crítica, de julgamento, não pode interferir no que nós sabemos que nós somos. Essa que é a parte fundamental dessa live e desse recado que eu quero com muito carinho dar para vocês. Lembrando que no início dessa live eu falei de situações mundiais, de situações que colocam as pessoas com sentimentos e sensações de menos-valia, de se sentirem que não são suficientemente boas na corrida da vida. Então, que vocês possam, de fato, entrar em contato com o self pessoal de vocês e saber que a corrida da vida passa para todo mundo, que todo mundo tem o mesmo percurso e que o importante é estar bem consigo próprio em cada passo que você der. E quanto menos você se preocupar com o olhar de crítica e de julgamento do outro, mais você vai entender que todos, mesmo aqueles que julgam, estão com conflitos bastante importantes nos termos de ser suficientemente bons. Por isso que projetam no outro essas críticas e julgamentos. Então, por favor, não caiam em hipótese alguma nessa roubada de ser vítima dos julgamentos dos outros, porque as pessoas que julgam mais são as pessoas que mais não se sentem boas suficientemente e que precisam ver no outro
o não bom o suficiente para se sentirem um pouco melhores. Então lembra que isso daqui é tudo uma trama e que vocês possam estar bem o suficiente no self de vocês, fazendo o que promove o bem-estar e que vocês possam olhar as pessoas que julgam ou mesmo aquelas que não julgam, entendendo que todos nós estamos na mesma caminhada com as nossas questões e que o fundamental e o principal é que nós possamos viver dentro daquilo que podemos, com a maestria de estarmos literalmente usufruindo os encontros sagrados, o presente absoluto e podermos observar como que as pessoas funcionam e observar sem se contaminar. Olha, fulano está funcionando assim, olha que interessante. E que a gente possa não nos perdermos de nós mesmos e sermos bons observadores desse mundo externo e não nos misturarmos, sabermos quem nós somos e observarmos quem os outros são com compaixão, que é a mesma compaixão que a gente precisa e necessita ter por nós mesmos. É isso, meus queridos, minhas queridas, e próxima semana, eu falei que toda semana nós teremos a live, mas a próxima semana, porque é a semana do 7 de setembro, eu não vou fazer a live, então a gente vai pular uma semana e na próxima, depois da semana do 7 de setembro, estarei de volta com vocês e quanto mais despertos, melhor. Um beijo com bastante carinho e nos vemos daqui 15 dias. Beijo, queridos.